dedo podre dos Estados Unidos com roubos e crimes e genocídios. A ordem mundial de Kissinger, na verdade, é uma imensa desordem mundial, mais incrementada ainda em nossos dias. Invasões de países, mentiras, armadilhas, corrupção, golpes militares antidemocráticos, assassinatos, democracias papo furado, na verdade, bombas e mísseis, sofisticadas guerras. Algumas por procuração, caso da Ucrânia, híbridas, atentada contra a Venezuela, o uso de mercenários e exércitos particulares, composto de desempregados e desesperados famintos e ambiciosos, dólares sempre. Mas todas uma característica: o dedo podre dos Estados Unidos, do império do capital ocidental, a instigar, dividir, assolar, financiar, desrespeitar, bombardear, torturar, matar aos milhões. Centenas de invasões, a cada vez um diabo inventado. Confiro no Google. Únicos no mundo jogaram bombas atômicas sobre civis num Japão derrotado e milhares de bombas sobre outros civis vietnamitas, além de napalm, queimando-os e mutilando-os. Mais de 3.500.000 mortos só no Vietnã, enquanto sua mídia mestrada, aqui, que toca a batuta de Washington, finge lamentar cerca de 1.500 mortes na atual Ucrânia. A guerra híbrida americana desnudada, o objetivo era fazer a Rússia entrar na ratoeira ucraniana, por falta de opções, pois o inimigo era ela. Tanto que Biden, primário, adoentado, ato falho, repetiu em público o que provável dizia entre oligarcas e militares: este homem não pode continuar no poder, é um carniceiro. Traiu-se, mostrou o verdadeiro alvo americano. O Brasil, por sua vez, ex-país do futuro, destruído pelo grande irmão americano, o líder da Operação Condor, planejador de assassinatos de líderes latinos, caso de Jango. Conversem com o filho dele, João Vicente. As elites brasileiras, civis e militares, traidoras, corruptas, ajoelhadas perante seus deuses estrangeiros e valentes contra um povo doentio, desempregado, mal alimentado. Basta lembrar as memórias do pastor Cláudio, agente policial da ditadura que deixou herdeiros que aí estão, o país sem soberania nem independência, sob a direção do capital financeiro. Perguntem também àquele coronel que ia jogar uma bomba no Unicentro que explodiu no seu colo. Tal é atestado verdadeiro da incapacidade do capital imperialista de liderar o mundo ou países como o Brasil, de exibir valores éticos e morais fora fake news 24 horas. Procurar alternativas, porque no atual caminho só virão mais guerras, mortes, crimes e genocídios. Não há solução para a miséria dos povos, nem para o futuro da humanidade por aí. Fora a guerra atômica, sempre no radar, e que os Estados Unidos são capazes de desencadear. Hoje eu vou falar com vocês sobre as famílias adoentadas. O que significa isso? Significa que quando um elemento da família apresenta depressão, tristeza, não consegue realizar seus sonhos, está no subemprego, tudo isso afeta de maneira sistêmica toda a família. A família precisa, nesse momento, estar unida para fazer parcerias e amparar, porque um elemento doente descompensa, desorganiza o sistema. Nesse momento de inseguranças sociais, nesse momento de eleições que nós vamos passar agora, tudo isso causa de maneira geral nas pessoas, né? Insegurança e a não realização causa frustrações. E tudo isso vai se ampliando, se desdobrando, se reverberando em todo o sistema. Então, vamos olhar para as famílias, vamos olhar para qual é o seu papel dentro desta família que você pertence. O que você pode estar fazendo
para assegurar um momento de alegria, de satisfação, junto com os seus entes queridos. Novidade na Petrobras. Bolsonaro indica novo presidente da Petrobras, um tal de Adriano Pires, e saída do general Luna. E também para presidente do Conselho de Administração, o Landim, atual presidente do Flamengo. Muda alguma coisa na Petrobras com essas mudanças? Não mudará nada. Muito pelo contrário. Ambos são fiéis crédulos do neoliberalismo, da privatização total, da economia livre. Interessante. O Landim, por exemplo, foi presidente da BR e colaborou com a privatização da BR, distribuidora. O futuro presidente, Adriano Pires, também é um neoliberal convicto. Para acabar com a política de preços da PPI, ele adota a seguinte questão: privatiza a Petrobras. Você não precisa de PPI, você não precisa de absolutamente nada de política de petróleo para o Brasil. Entregue em tudo para os estrangeiros. As empresas, os campos terrestres, alto mar. É a política deles. Então não contem com combustível caindo de preços, gasolina, diesel, gás de cozinha, no curto prazo. É difícil. Mais um recado: se você não lutar, se você não ir para as ruas, não estimular as greves, não ajudar os rodoviários, não ajudar garis, não ajudar os servidores públicos federais que estão em greves, pouco sobrará do Brasil para contar a história, e poucos brasileiros virão à luz do dia. Então pensem bem em lutar, defender o que é nosso, enquanto é nosso. Daqui a pouco nada será mais nosso. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. O xadrez político brasileiro está sendo jogado. Pelo que tudo indica, teremos realmente a polarização entre a candidatura de Lula e a candidatura de Bolsonaro. Essa chamada terceira via, que era muito mais o desejo de alguns empresários do que efetivamente viável politicamente, tá? Não decola. A esquerda, essa não consegue apresentar candidaturas competitivas. E do outro lado, o PT, cada vez mais manso para os empresários, negociando tudo que ele pode para garantir a eleição do ex-presidente Lula. Bom, e aí nós temos alguns cenários que podem ser traçados. Bolsonaro dificilmente aceita a derrota. Ele vai espernear e ameaçar. O PT, né? Ele tende a fazer o quê? Ele tende a, primeiro, diante do grande apoio internacional que o Lula tem, né, ele vai continuar
levando a política de benefício prioritário do empresariado. Aquela crença de que o Lula vai revogar a reforma trabalhista. Ele não vai fazer isso porque ele não vai colocar em risco o seu governo, porque, afinal de contas, ele está sendo apoiado também pelos neoliberais. Ou seja, o que vai mudar, na realidade, se o Lula for eleito, é o respeito às instituições, é uma política pública, né, que eleve o padrão de vida da população, tire esses 115 milhões de brasileiros que estão na linha da pobreza, que tem aqui até um nome bonitinho, que é insegurança alimentar, e vai tocar essas medidas. Vai fazer sim, vai provavelmente dar algum recurso para as universidades, mas lembremos, né, havia projeto do PT de privatizar os hospitais das universidades federais. Lembremos isso. Portanto, não podemos ter grandes esperanças. O que nós temos de avaliar é: ele é melhor ou pior do que o Bolsonaro? Eleições 2022. Lula e Bolsonaro consolidados como candidato, um na frente, o outro pouco atrás. Agora renuncia Moro. Ciro continua, persiste, outros candidatos menores aparentemente sem chance. Moro provavelmente tentando mais apoio para voltar com a candidatura a presidente, mas não se sabe o que fará. Lula continua como candidato, cada vez com mais compromissos. Embora eu tenha aqui previsto que o Lula não seria candidato, que ele renunciaria, com a proximidade das eleições e os compromissos de Lula, dá a impressão que ele realmente pretende ser. Mas eu mantenho a minha posição. Por quê? Porque vai ser o maior erro político da vida de Lula ser candidato. Vai se desgastar em toda a campanha. É lógico que ele tem pontos fracos, houve uma série de erros no governo dele. Essa observação que ele foi absolvido não vai eximi-lo de todas as acusações. Não foi um juiz, o Moro, que o condenou, que vai poder também se defender. São várias instâncias, grupos de juízes, são vários juízes que o condenaram. Nós sabemos que o judiciário brasileiro não funciona bem, está politizado, estamos num estado de exceção. Então, do meu ponto de vista, uma figura do porte de Lula teria que saber o momento de se retirar. E esse não é o momento dele ser candidato nessas circunstâncias. Se expondo completamente, depois de toda uma série de absurdos na justiça, absurdos também de um Palocci, na Petrobras, absurdos de tudo que é lado. Então, na minha opinião, a campanha continua. Acredito que se Lula for tão inteligente e esperto como eu penso, ele ainda vai deixar de ser candidato. Acho que o Haddad tem mais chance contra Bolsonaro que Lula, porque pelo menos são uma novidade contra um mais novo. E Lula vai representar o velho, o carcoído, etc. Quando o Bolsonaro não representa o novo, representa o velhíssimo, a violência. Representa o que há de pior na política mundial. Representa um retrocesso de séculos. Mas Bolsonaro tem o apoio de Bannon, da extrema-direita americana. Então nós temos uma eleição esdrúxula. Provavelmente, vamos simplificar, Bolsonaro apoiado por Trump, Bannon, extrema-direita americana, e Lula apoiado por Biden e o Partido Democrata americano também. Então é uma eleição em que é difícil determinar se tem algum candidato realmente independente. Lula, se eleito, não vai ser eleito com independência, está com o pé preso na direita nacional, direita que fez as piores coisas, e vai ter uma oposição ferrenha da extrema-direita de Bolsonaro.
O que se pode esperar disso? Eu sou a Laila, tenho 68 anos e isso aqui é o Santuário da Animaila. Eu sou protetora de animais, trabalho nessa causa há mais de 30 anos, onde eu criei um santuário e recebo os animais resgatados de maus tratos, de abandono, e cegos, tem amputados. Por eu já fazer esse trabalho há algum tempo, muita gente já conhece. De cachorro abandonado, o mais comum é atropelamento. O Rio de Janeiro e o Brasil vivem um caos. Uma simples chuva demonstra toda a barbaridade que nos cerca. Neste momento, e pouco antes, Rio de Janeiro coberto de chuvas, inundações em Belfor Roxo, Copacabana, Gávea, Zona Sul, Tijuca, edifícios sem luz, uma verdadeira catástrofe. Mais gente morrendo em Petrópolis, em Angra dos Reis, centenas de pessoas. Onde está a administração brasileira? Onde está o governo federal, estadual e municipal? Isto não vem de agora, isto vem de muitos anos. Uma completa incúria e um desrespeito em relação ao povo brasileiro. Pouco ligam para a morte. 650 e tantos mil mortos com a Covid. Atos absolutamente alucinados do governo federal para chegar a um ponto desse. O Brasil num caos. Nós estamos vivendo de agiotagem internacional, pagando altos juros e fazendo de conta que não vivemos na dívida. Servidores de agiotas, essa é a realidade. Mesmo em ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro, meio metro, 1 metro de água, em bairros tidos como nobres, como Gávea e como outros. Isso aí é o caos. Falou bem um petroleiro em recente congresso. Nós não temos soberania. Não existe mais Petrobras brasileira. Nós estamos sendo entregues num projeto de liquidar um Brasil que restava de soberania e independência. O Brasil não foi independente nunca, porque, ao contrário, realizou-se uma independência, houve uma traição feita por Dom Pedro e outros. A nossa república é uma piada. Hoje vivemos uma republiqueta com religiosos dominando, vendendo bíblias, vendendo dinheiro, usando-se a religião, Jesus Cristo e Deus como instrumento político, vendidos como dinheiro, ameaças de armas sobre todo o povo brasileiro. Para onde vai isso? Eleições resolverão isso? Só eleições? Conciliações só resolverão isso? Conciliações de cúpula? O que vai acontecer? Nós caminhamos para um caos. E para mudar isso, nós temos que recorrer ao povo brasileiro. Só o povo brasileiro, participando em alta escala
nas ruas provavelmente, em todas as instâncias, poderia talvez paralisar isso. Não são conciliações e jogos de cúpula em que de um lado nós temos uma direita e do outro lado uma extrema-direita que resolverão essa situação. Atenção, Brasil, estamos caminhando dia a dia para um caos e eleições não resolveram coisa alguma. O Rio de Janeiro sitiado, mortes e mais mortes por chuva, o que mostram o ponto de incúria a que se chegou no Brasil. Um século de existência. Isso mesmo. 100 anos o PCB completou no dia 25 de março de 2022. Nele passaram figuras que marcaram a história do Brasil, como Luiz Carlos Prestes, Astrogildo Pereira, Leôncio Basbal, Olga Benário, Carlos Marighella. Poderíamos aqui falar vários, Mário Lago, enfim, muitos foram aqueles que de alguma forma contribuíram com o sonho de construir uma sociedade justa. Isso mesmo, ser comunista é tentar colocar na prática o sonho de uma sociedade justa, igualitária, onde não haja nem explorados, nem exploradores, todos sejam iguais. E nesses 100 anos, o PCB tentou construir essa sociedade. Não conseguiu de forma como pretendia, mas contribuiu para que tivesse o avanço na defesa dos interesses daqueles que constroem a riqueza, que produzem a riqueza do país, que são os trabalhadores. Afinal de contas, o PCB é o berço de todas essas lutas que ainda travamos com muita dificuldade e com muita disposição. Viva o PCB, viva os seus 100 anos. Esse é o meu fato em destaque. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós ungimos estas armas, São Deus, para a segurança da população de nossa cidade, Senhor. Pastor Benzen do Arme, isso aconteceu lá no Paraná, não vou mentir não, é a primeira vez que eu vejo, hein? Você deve se recordar de Sarah Winter dizendo: vamos ucranizar o Brasil. Sarah Winter foi presa e responde a processo. Outra figura da extrema-direita que também defende a, aspas, ucranização do Brasil é o deputado Daniel da Silveira, que também foi preso por ameaças e ataques aos ministros do STF. Confira agora a propaganda política do presidente da Ucrânia. Lamentamos o fato de algumas pessoas se identificarem com essas cenas de violência, pois entendemos que o exercício da cidadania e da política se dá através da busca pela paz. A violência nunca será legítima. Política nacional.
dia 31 de março. Militares e o ministro da Defesa mentem, até o Globo diz, nota do Ministério da Defesa distorce fatos para elogiar o golpe de 64. Isto dito pelo Globo, que apoiou o golpe de 64. Nada e ninguém mais isento do que um jornal como o Globo para falar sobre 64 apoiou. Pois bem, o ministro da Defesa distorce os fatos, distorce tudo. O que houve em 64? Uma vergonha das Forças Armadas Brasileiras. Um ato falho delas. Um absurdo. Pelos quais talvez nunca mais levante a cabeça. Principalmente enquanto não fizerem uma autocrítica do que fizeram em 64. Apoiaram um golpe estrangeiro, foram financiados do estrangeiro, havia o dedo americano, esse golpe não foi nacional. Tem aí provas, IBAD-Sul, que sigla da corrupção, uma série de provas. 1964, a conquista do Estado, IPES, e daí por diante. Então, o que tivemos aí foi um verdadeiro absurdo. E eles insistem em comemorar, sem contar atos vergonhosos, como aquele, na época, de um oficial que deixou, já no pátio, já perto lá, de um centro onde estava sendo realizado o espetáculo, Rio Centro, ele deixou uma bomba explodir no seu colo, por engano, por incompetência. São tão incompetentes que uma bomba explodiu no colo dele, fez-se apuração, fingiu-se que não se apurava nada, no final não concluiu nada, e hoje aquele que era capitão é coronel. E a bomba explodiu no colo quando ia botar essa bomba num teatro com centenas, com milhares de pessoas. Então a vergonha. Também mandaram uma carta para a Ordem dos Advogados que atingiu uma secretária. E fizeram outros atentados, uma série de atentados de extrema-direita. Então, além das mentiras que o senhor Castelo Branco contou para poder ser eleito lá fajutamente no Congresso, enganando inclusive o antigo presidente Goulart, que foi quem o promoveu a cargos no Exército. Então, uma vergonha completa do começo ao fim, sem saída. E não adianta, no grito, no berro ou na corrupção, querer enganar isso. Por que não comemoram, já disse aqui, a Batalha de Genipapo, na luta pela independência no Maranhão? Por que não comemoram as origens do Exército, 13 de março, 1822, aqui no centro do Rio de Janeiro, separando tropas portuguesas das brasileiras? Não houve uma independência incruenta, houve uma independência de luta. E o Exército Brasileiro teve um papel importante aí. Por que não comemoram isso, 13 de março e 31 de março? E insistem num absurdo, comemorando a desonra, comemorando uma vergonha que fizeram e lembrando a cada ano dela. Pensem nisso. No meu ponto de vista, o
fato mais relevante no cenário internacional continua sendo a guerra da Ucrânia. Só lembrando que é uma guerra que foi tramada pela Casa Branca, foi tramada pelos interesses imperialistas norte-americanos e que acabaram envolvendo a própria União Europeia. Por quê? Diante da fragilidade política da União Europeia, sem qualquer liderança de peso que pudesse fazer frente aos interesses imperialistas norte-americanos, elas acabaram se envolvendo ali numa guerra mais midiática do lado ocidental, porque anunciam sanções que não se tem condições de cumprir, né? Até agora se conseguiu bloquear apenas 2% dos ativos dos russos no exterior, porque não tem como bloquear mais, né? Ainda criaram uma despesa para os estados que são a obrigação de se manter intacto o patrimônio desses russos que foram confiscados, né? E a Rússia, que acabou tendo de também fazer esse ato de truculência. No meio disso, tem um presidente que é fantoche, que foi eleito dizendo que era antissistema, mas financiado pelos grandes oligarcas ucranianos, então, portanto, não é antissistema. Inclusive, nós conhecemos essa história aqui no Brasil também. Mas o que me deixa mais espantado é a cara de pau do Biden, presidente dos Estados Unidos. A irresponsabilidade das declarações dele de assumir descaradamente que pretende derrubar o Putin. Eles que antes faziam isso nos bastidores, pela CIA, né, desestabilizando regimes, né, dando golpes, como deram aqui no Brasil, em 2016, né? Agora não, agora eles estão assumindo, olha, nós somos golpistas, nós queremos interferir sim na Rússia, queremos depor o Putin. Só que o Putin não é Saddam Hussein, o Putin não é presidente de uma republiqueta de banana, o Putin é presidente da segunda maior potência militar do mundo, que tem bomba atômica. No momento que ele se sentir ameaçado, que a integridade da Rússia se sentir ameaçada, ele vai usar de todos os recursos. Quando eu digo que é uma irresponsabilidade, porque o Biden, se quisesse ser realmente o líder e não apenas o gerente dos grandes negócios das corporações norte-americanas, ele trabalharia para a paz. Mas não. Ele tem que pagar a conta, né, para a indústria bélica norte-americana. E aí fica o quê? Incentivando cada vez mais a tensão para que não se haja paz na Ucrânia. Não interessa a paz para os Estados Unidos. A paz interessa para os ucranianos, interessa para a Polônia, interessa para a Hungria, interessa para a Rússia, interessa para a União Europeia. Para os Estados Unidos, não. Por isso ele faz esses discursos irresponsáveis e que beira ao delírio, porque ele coloca justamente à frente a vida dos ucranianos, que para ele, pelo visto, não importa nem um pouco. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality?
get old with disease. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Eu fui a terceira prisão política, né? Eu tive 2 antes, 64, 2 vezes, e essa foi a terceira. No dia 20 de fevereiro, estamos às vésperas de completar 40 anos. Eu fui levado de minha casa, cheguei vendo as dependências do 28º Batalhão de Caçadores, na lateral. No primeiro momento mandaram que eu desfizesse, porque a borracha que botaram no rosto caiu no carro, né? Eu cheguei vendo. Então, no primeiro momento, mandaram que eu tivesse a roupa, sapato e tudo, e me deram um macacão para eu vestir. Eu vesti um macacão apertado e tal, né? E aí me empurravam, eu resistia, mas me jogaram com a cabeça diversas vezes dentro de um depósito com água. A cabeça entrava toda, subia e borbulhava, subia, borbulhava e tal. Depois, algum tempo de feito isso, me jogaram no chão e passaram a dar pontapés, dois pés de um lado, 2 pés de outro, certamente 2 pessoas, né? Nas costelas, né? Isso passamos 7 dias, eu passei 7 dias nesse tipo de tortura, recebendo, né? No outro momento, o pênis exposto, né? Colocaram o que eles chamavam de... esqueço o nome agora, como se fosse um pregador de roupa, né? Metálico, né? E desprenderam choques elétricos diversas vezes. Não tem filho? Não, não tenho. Não tenho filho, nem vai ter mais. Tá. Esse é o veículo lançador de satélite, são diversos motores que precisam ser integrados e metalizados, que a gente chama, para não concentrar carga estática devido ao deslocamento, o movimento na atmosfera, devido a essas cargas estáticas se acumulam, pode ser por raios, descargas elétricas, etc. Então tem que ser metalizado. Uma empresa americana é a detentora dessa tecnologia, a Lightning Technology, que a Embraer usa, todas as empresas no mundo usam o conhecimento deles, da fase de desenvolvimento, né? E eles contratamos e um mês atrás disseram que não querem mais conversar disso, né? Então, nós estamos tentando procurar um novo fornecedor desse conhecimento. Próximo. Os embargos, as dificuldades no setor aeronáutico, né? Essa é a nossa aeronave ALX, depois do emprego do ALX lá na Colômbia, a 25 pés de altura, noturno, todo o instrumento completamente automático, ele atingiu o objetivo. Vocês viram o que aconteceu. Bom, a partir daquele instante, o principal sistema era o EGIR, Embedded GPS Inertial and Radar Altimeter. Esse sistema inicial que é o principal sensor que dá precisão do emprego. O americano boicotou, né? Mas depois de 2, 3 meses, a aeronave na linha para poder ser entregue, não tinha um sistema, né? Mas depois, com o envolvimento do Ministério de Relações Exteriores, etc., conseguiu então liberar. Esse sistema ele é usado no ALX, na aeronave F-5 modernizada e também na aeronave A1 modernizada, nossa aeronave AMX. Isso gera incertezas em qualquer tecnologia. Usar equipamento americano gera incerteza em qualquer desenvolvimento nacional. O tema que nos traz aqui hoje é o desmonte do Estado Nacional. Esse desmonte ele vem sucedendo desde a Reforma Constitucional de 1988 pelos vários governos que
praticam o neoliberalismo como forma de suprimir os recursos que deveriam ser voltados para a saúde, assistência, educação, etc., em nome do lucro do sistema financeiro. Não é à toa que hoje servidores e servidoras públicas federais se encontram em greve pela reposição das perdas salariais de 19,99%, que não cobre nem a inflação do governo atual. Não é à toa também que outras categorias a nível federal, municipal, estadual, pública e privada se mantêm em luta. A exemplo dos garis no Rio de Janeiro, rodoviários, professores em Belo Horizonte e várias outras categorias. Então, a luta pela manutenção dos nossos direitos conquistados ao longo de dezenas de anos de memória de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras, ela deve ser a tônica nesse momento. Não vamos abrir mão de garantir os nossos direitos em benefício de governos que desviam recursos para outras finalidades que não aquelas previstas na Constituição. Não é à toa que o escândalo da moda é a usurpação de recursos da educação, dos fundos da educação, para um certo segmento religioso e pastores ligados ao atual presidente. Então a gente tem que resistir, tem que lutar para que essas coisas saiam definitivamente do noticiário. Os recursos da educação são para a educação, os recursos da saúde são para a saúde e os direitos da classe trabalhadora devem ser efetivados permanentemente. Nenhum direito a menos, nenhum passo atrás. Todos nas lutas em apoio a todos os movimentos de resistência. Uma notícia de hoje é que Bolsonaro indica para presidente da Petrobras o senhor Adriano José Pires Gonçalves. O senhor Adriano é um verdadeiro lobista das multinacionais do petróleo. Por causa do seu comprometimento profissional com essas empresas, o Tribunal de Contas da União já barrou a sua nomeação no Conselho Nacional de Política Energética, vinculado ao Ministério de Minas e Energia em 2018. Gente, é um escárnio o que esse governo faz. O Adriano é sócio de uma empresa de consultoria chamada Centro Brasileiro de Infraestrutura, que há 20 anos tem como clientes as grandes multinacionais de petróleo. Bora, garoto! Isso aí. Parecia um santo de mãos amarradas, no meio de cruzes, bandeiras e espadas. Se aquela sentença já se conhecia, por que retardaram a sua agonia? Não soube, ninguém sabia. Trazia-lhe cestas de doce e de vinho, para ganhar forças naquele caminho. Se era condenado e iam dar-lhe morte, por que ainda queriam que morresse forte? Ninguém sabia, não sei. Cancioneiro da Inconfidência, Cecília Meirelles.